Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um vídeo aqui no canal de Almas Cebosas, Amigas da Luz. Hoje a gente vai falar sobre a apometria, né? Sobre o histórico da apometria e responder algumas perguntas, algumas questões que foram feitas também. Eu estou aqui com o meu amigo Jorge, a gente trabalha numa casa de apometria, né? Fazendo tratamentos espirituais e ele tem bem mais experiência. Já não sei quantos anos você já trabalha com apometria, Jorge? Ah, eu comecei a trabalhar em 1997 97. na Fraternidade Espiritual Dr. Lourenço. A casa praticamente foi fundada naquele ano, em fevereiro, segundo os documentos. Tá. Então, de 97 para cá, 25 anos? estamos aqui, por aí. Acho que é por aí, se eu não errei nas contas, 25 anos. Mas então a gente vai conversar aqui um pouco, né, sobre a história da apometria, né, no Rio Grande do Sul e como que ela veio aqui para São Paulo, como foi as origens aqui em São Paulo. E depois, numa segunda parte, a gente vai falar sobre perguntas, né, que fizeram para a gente aqui no canal, sobre a apometria, alguns questionamentos. Eu já abordei algumas dessas questões nos meus vídeos anteriores, mas aí a gente vai conversar aqui, então, sobre algumas dúvidas que o pessoal tem, beleza? Então, eu gostaria de passar então a palavra para o Jorge, né? Para ele falar no início lá, o doutor José Lacerda, lá em Porto Alegre. E antes disso até, né, o nosso primórdio vai antes da oficialmente ser apometria, que foi um porto-riquenho, né, que trouxe como é que é Hipnoterapia. hipnoterapia. Na verdade, né, a história da apometria começa com um trabalho que o Dr. Rodrigues, que é um porto-riquenho, radicado aqui no Rio de Janeiro, apresentou no congresso, no sexto Congresso Espírita Pan-Americano, que foi realizado em Buenos Aires. Nesse trabalho, o Dr. Luiz Rodrigues, ele apresentou um trabalho dizendo que, através da contagem dos pulsos, ele conseguia desdobrar o agregado espiritual do assistido e que, ao desdobrar, havia alguns grupos de hospitais espirituais que estavam atuando na cura do assistido. Então, esse resumidamente é o trabalho que ele apresentou. E isso foi em 1963. Então, considerando 63 para cá, são praticamente 60 anos atrás 60 anos. que foi feito um trabalho inicial. Aí, em 1965, lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, os seus diretores, um deles, o Dr. Conrado, que estava nesse congresso, convidou o Dr. Rodrigues para fazer uma apresentação ao seu corpo docente lá do Hospital Espírita, né? E no qual estava presente o Dr. Lacerda. Essa apresentação chamou muito a atenção do Dr. Lacerda, mas dos demais componentes nem tanto. Acredito que seja mais por uma questão do Dr. Lacerda ter alguns conhecimentos que acabou entrando em sintonia com a proposta do Dr. Rodrigues, né? Então ele fez contato com o Dr. Rodrigues, teve mais informações e depois disso o Dr. Lacerda, juntamente com a sua esposa, Dona Yolanda, Foi a cobaia, né? é, Ela era médium. segundo informações, ela é uma médium muito capacitada, né? E através dela, a doutora Lacerda desenvolveu todo o trabalho que nós conhecemos, principalmente na questão das 13 leis da apometria, né? Então, o fundamento básico da apometria foi desenvolvido a partir desse trabalho. O Dr. Lacerda fez uma primeira publicação do seu livro, contendo toda essa matéria, toda essa parte técnica e experiências, numa edição de 1977. Então, praticamente 46 anos da primeira publicação do livro. O Espírito e Matéria. Espírito e Matéria. E depois foi publicado um outro, que seria Espírito e Energia, que, se não me engano, foi em 1993, se não me engano.
Mas o principal é esse de 97, que já teve desdobramento, teve algumas atualizações feitas com o pessoal que acompanhou o Dr. Lacerda, né? E principalmente, digamos assim, que a nossa casa-mãe da apometria é a Casa do Jardim, Casa do Jardim. lá em Porto Alegre, né? Que é onde todo o corpo, digamos que desenvolveu, deu continuidade no trabalho do Dr. Lacerda, praticamente está lá. Hoje praticamente já deve estar na segunda geração, então a primeira geração já praticamente não estão trabalhando lá. Eu soube, inclusive, que a Casa do Jardim detém a marca, né, ou esse nome apometria registrado, né? Sim. E que eles não, assim, não vão atrás, digamos, né, de quem usa o nome apometria, mas a princípio eles teriam esse, esse registro, desse nome. Bom, eu também acho que é interessante só citar para o pessoal que depois de um tempo, né, lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, o Dr. Lacerda saiu, né, com o seu pessoal que fazia apometria, porque o Dr. Conrado acho que desencarnou, né, e aí a diretoria mudou no hospital na época, e aí houve uma certa pressão, segundo dizem, né, com relação aos trabalhos de apometria, se eles estavam se utilizando também, no caso de entidades, né, que não eram estritamente, vamos dizer assim, aprovadas na época, né, pela comunidade espírita, que era, no caso, a questão dos pretos velhos, né, e outras entidades, digamos, esotéricas, né, elementares, coisas assim, que estavam sendo utilizadas ou que incorporavam, né, lá na época. Você teve algum relato disso, Ju? Sim, a princípio, né, não sei se você sabe, Zé, a Casa do Jardim tem esse nome porque lá dentro do hospital tinha um espaço que tinha uma casa e em volta tinha esse jardim, então o pessoal fazia o trabalho da apometria nesse local, pelo que a gente leu, ouviu o pessoal comentar, e por isso que ficou o nome Casa do Jardim. Okay. Né? E também o Dr. Lacerda, depois que ele foi convidado, pelo que nós sabemos, a se retirar lá do hospital, ele ficou abrigado numa casa de um centro de Umbanda, né? Tá, onde a proprietária do local lá cedeu um espaço para eles poderem desenvolver o trabalho. E pelo jeito ficou um bom tempo nesse trabalho, né? Eu acho que ficou mais de um ano, que eu me recordo, né? Não tenho certeza, mas e depois disso eu acho que eles conseguiram desenvolver e mudaram para esse local que eles estão hoje atualmente, que é na Rua Becker, acho que 66, se não me engano. Mas assim, com relação a isso, o Dr. Lacerda, pelo que nós sabemos, nunca teve preconceito nenhum com relação a nenhum tipo de trabalho, inclusive na Casa do Jardim, onde tem equipes que trabalham, que são da linha da Umbanda, trabalham no jeito, digamos, com entidades da Umbanda. Eu né? não sei se na Casa do Jardim atualmente está assim ou não. Mas né? os primeiros grupos... Os primeiros grupos, a gente sabe também que nas várias salas, né, que atuavam, sob assim, a direção do Dr. Lacerda, ele dava uma grande liberdade. E cada grupo meio que foi criando, né, as suas próprias técnicas, digamos assim, né, ou fazendo as coisas de acordo com as suas capacidades, né, cada sala tinha. A técnica da apometria começou com o Dr. Lacerda, mas não quer dizer que terminou, né? Sempre tem evoluções, então cada grupo pelo Brasil inteiro, né, em função da própria experiência do grupo, dos dirigentes, acabam criando algumas coisas que acabam ajudando no seu trabalho. Infelizmente essas coisas não ficam muito a público, né? Sim. Mas acredito que cada grupo acaba tendo a capacidade para fazer os atendimentos necessários, né? E eu gosto sempre de enfatizar que assim, esse nome de apometria, ou esse rótulo de apometria, não quer dizer que todo mundo trabalha igual, muito pelo contrário, né? As discrepâncias são grandes, né? De métodos, de eficiência e tudo. Então é a mesma coisa que dizer que uma linha de trabalho de medicina ou de psicologia, o que for, seja sempre igual e sempre eficiente, né? Não é, ou ineficiente.
Depende muito de cada casa, de cada local, de cada trabalhador, de cada dirigente. E mais do que as técnicas, né, o estalar de dedos, é realmente a vontade, né, a dedicação das pessoas que estão lá para fazer um trabalho eficiente ou não. É, na verdade, as técnicas sempre vai em função da própria experiência do grupo, né? Sim. Tem grupos que são formados com pessoas da linha kardecista, tem grupos que trabalham com pessoas da linha da Umbanda, ou mesmo de outras linhas, né? Então, a somatória da experiência de cada um deles, não só dessa, né? Acredito que seja de outro, né? Porque muitas vezes a gente brinca, né, que o pessoal, trabalhadores da apometria, está cheio de vassourinhas aí no estacionamento, né? Então, são todas pessoas que têm, talvez no seu passado, uma questão de magia, de conhecimento, então isso acaba ajudando inconsciente, né? Conscientemente os trabalhos. Com Né? certeza. Tem muito ego, né? Sempre tem, né? Em todo lugar. Então tem que estar sempre ciente disso. E com relação a São Paulo, né, Jorge? Eu nunca vi em lugar nenhum alguma descrição, alguma palestra com relação a como a apometria chegou em São Paulo, como começou aqui. Bom, as informações que eu tenho é assim, a primeira casa de apometria aqui no estado de São Paulo era dirigida pelo Dr. Márcio, uma casa lá em São José dos Campos. Tanto que era um local que acho que parece que o Dr. Lacerda esteve algumas vezes nessa casa, o Dr. Vitor também esteve nessa casa. Então, acredito que seja a primeira casa realmente de apometria. E aqui na cidade de São Paulo, acredito que tenha sido a casa Dr. Lourenço, né, como sendo a primeira. Eu conheci o Dr. Francisco Eiras também, né? Ele também, nos contatos que tive, ele falou, eu também sou o primeiro tal, mas ele falou que tinha uma casa lá em Pedreiras, mas também dirigiu uma casa aqui na região do aeroporto, Saúde, naquela região. Okay. Mas eu acredito que a Dr. Lourenço seja a primeira, porque os seus fundadores, né, na época, que era o senhor Cássio Hervé, né, que ele trabalhou diretamente com o Dr. Lacerda no grupo de trabalho dele. Temos o Flávio, temos também o Luiz Ottoni, que inclusive é sobrinho da dona Yolanda, que esteve com a gente por um período, enquanto eles estavam trabalhando aqui em São Paulo, depois ele voltou para Porto Alegre. Temos também, tem um outro rapaz que eu não me lembro o nome dele, hoje infelizmente ele está na espiritualidade, né? Também que foi um dos pioneiros aqui, o Ronaldo Fusato também fazia parte desse grupo, não exatamente como fundadores, mas praticamente no começo do trabalho, né? Numa das conversas, o Cássio, eles, como não conseguiam abrir um trabalho de apometria nas casas tradicionais aqui de São Paulo, né, tem algumas restrições. Nas casas espíritas, nas casas espíritas, principalmente na linha kardecista, né, que são ligadas à federação, tudo mais, não aceitaram esse trabalho. E o Cássio iam participar dos trabalhos lá no centro do Dr. Márcio, né? E acho que nessas idas e vindas, pelo que me consta, ele falou, já, em vez de você vir aqui, abre uma casa lá, já que, né, fica mais perto para vocês estão lá. Abre uma filial. Abre uma filial lá. E o Cássio e esse grupo montaram a Dr. Lourenço, né, e começaram o trabalho bem inicial, e depois acabou se transformando numa casa praticamente de referências, né? Porque os cursos de apometria também iniciaram lá. Nós começamos um grupo inicial, né? E foram sendo desenvolvidas. E depois disso fizemos várias palestras em algumas casas, ajudamos a criar algumas casas. Então, como referência nós temos a de São José, a de São Paulo e a do Francisco Reires, né? Entendi. E o Dr. Lourenço foi quem exatamente? O Dr. Lourenço, segundo a informação, ele é o diretor do Hospital Amor e Caridade, que é um hospital espiritual,
que trabalham com alguns grupos, né? Outros grupos que trabalham com apometria têm outras referências de casas, hospitais espirituais. Nós trabalhamos com o Hospital Amor e Caridade, o Dr. Lourenço é o seu diretor, né? Temos também a irmã Tereza, que trabalha nesse local, e o Dr. Lacerda também dizem que está por lá. Então, mas o Dr. Lourenço, quando estava encarnado, a gente não tem referência de quem foi ele, né? Não, não temos essas informações. Tá bom. Beleza. Bom, Jorge, a gente vai dar uma pausa aqui então e aí a gente volta para conversar sobre as perguntas que fizeram aqui, tá bom? Ok, vamos lá. Até daqui a pouco.